Oi, quinto ano, e aí, como é que vocês estão? Animados para a prova? Pois é, né, galerinha? A gente mandou as atividades de revisão, e dentro das atividades de revisão, que foram 10, foram 5 selecionadas para que a gente possa fazer a nossa prova, né? Então, é só estudar por elas, que não vai ter erro. Sei que alguns alunos vão estar presentes, outros não. O que importa é que vocês façam com segurança e da forma que acharem melhor e conivente, tá certo? Bom, o assunto de hoje que eu tenho para falar é o último, diria o último desse conteúdo, né? Não seria exatamente o último, mas ele está na página 10, tá? Olha só, página 10, ok? Não podemos avançar, então a gente parou aqui, ou melhor, vamos parar na página 10. Eu quis acrescentar esse assunto, porque nós falamos muito sobre o êxodo rural, foi questionado bastante os motivos pelos quais o êxodo rural ocorreu, na década em que ele ocorreu, que foi na década de 1970, né? E aí, com o êxodo rural, pode-se observar também a migração, fluxo migratório e ocupação do território brasileiro. Isso foi uma observação feita dentro desse período, certo? Essa migração dentro do próprio país ocorreu. E como ocorreu? As pessoas, logicamente, os seus habitantes das suas cidades, mesmo das suas cidades natal, né, de onde essa pessoa havia nascido, ela se deslocava para uma outra. E assim foi foi crescendo esse movimento, né? E essa migração foi dentro do próprio país, ou seja, muitas pessoas não permaneciam na cidade em que nasciam. Então, elas saíam de onde haviam nascido e iam para outras cidades, com o objetivo sempre de melhorias de vida, né, de qualidade, enfim. Algo que é importante mencionar é que nesse condicionamento todo, como foi uma migração interna, nesse período não houve crescimento populacional, né? Isso a gente pode ter a certeza por meio do IBGE. Quem lembra do que se trata o IBGE? Instituto Brasileiro Geográfico e Estatística. Geografia e Estatística. Até se confundiu, mas tudo bem. Então, essa informação é tirada de lá. Apenas 40% dos brasileiros que moram em outros municípios que não são os de nascença, entendem? Então, apenas 40%. 40% dessa população, dos 100, 40% apenas foram as que saíram das suas cidades natais, digamos assim, para outras cidades. E sempre com o mesmo objetivo lá do êxodo rural, por questões de melhores qualidades de vida, né? Ou seja, moradia, transporte, saúde, educação, como nós já sabemos. Aqui, por exemplo, nós temos duas imagens bem interessantes, tá? Olhem só. Se vocês puderem ver pelo livro, vai ser muito melhor. A primeira diz: chegada de migrantes nordestinos em São Paulo, capital, em 1992. Pois é. E logo mais abaixo nós temos um monumento ao migrante nordestino, inaugurado em dezembro de 2010, em São Paulo. O formato da obra dá semelhança ao chapéu de couro do formato de meia-lua, usado pelos cangaceiros e vaqueiros do sertão nordestino. Então, realmente, o Nordeste, diria mais, não o Nordeste propriamente, ou melhor, eu não falo o Nordeste como região, mas os habitantes nordestinos, nascidos e criados aqui, em épocas como essas, nos anos de 1992 e um pouco mais atrás, foi uma época realmente de defasagem. Defasagem eu me refiro pela saída
muito intensa de pessoas que moravam aqui e foram em busca de melhores condições em outras cidades, em especial São Paulo, né? São Paulo, porque São Paulo foi uma das primeiras cidades que mais se desenvolveu, cresceu economicamente, industrialmente, e acabou o Nordeste se tornando uma região conhecida ainda por muitos como mais fragilizada, mais pobre, mais uma situação em que as pessoas passam por mais necessidade, seca. Então, essa visão que muitos ainda hoje têm, ela é uma visão antiga, velha. E se olharmos por esse lado, ela é uma visão até preconceituosa. Porque até meados de 98, 99, até em tempos como o nosso agora, atualmente, muitas pessoas acreditam ainda que o Nordeste é só isso. Seca, fome, apenas. Só isso. Hoje nós sabemos, nós temos que entender que a nossa região é riquíssima, ela possui muitos indivíduos inteligentes, capacitados para diversas atividades de qualquer ramo, mas infelizmente nesse período, devido ao grande desenvolvimento de outras cidades, que de certa forma retiravam alguns recursos do Nordeste, que isso aí já é uma outra história, faziam e fizeram com que esse sentimento e esse pensamento ficasse só voltado para o Nordeste, tá, gente? Então, nós temos aqui a situação, a realidade que era da época, né? Isso é bom que vocês saibam. Então, logo aqui na página 11, nós temos... Continua falando sobre as migrações. E nós temos um mapa onde se destacam muito as migrações para onde eram que ocorriam, né? Então, olhem, se vocês observarem, a gente vai ter as setas verde, a roxa e outras linhas que também indicam migrações. Observem que saem muitas pessoas e cidadãos da região Nordeste, né? E vocês observam que elas correm muito para a região Norte. Por conta dessa migração interna, houve também o desenvolvimento de cidades por aí afora, contribuindo para a ocupação desses territórios, certo? Então, não é de tão mal, mas também não é de tão bom assim, porque as pessoas que saíam de sua cidade natal eram não porque sentiam felizes em ir, mas porque haviam muitas necessidades, né? A necessidade financeira, enfim, a qualidade de vida que se perdia, ok? Vejamos, temos que também, tenho que mencionar, mais uma vez, acho que já cheguei a dizer, mas tenho que mencionar que essa eclosão foi no período no século XX, então não foi há muitos anos atrás, não. Tá recente, tá, gente? Tudo isso é muito recente, observando a história, o contexto. Então, vejam, nós temos aqui a atividade do jogo rápido. Eu sei que vocês têm a atividade que vocês devem realizá-la, certo? E se vocês conseguirem realizar a atividade e puderem realizar essa, eu ficaria muito feliz. Mas vamos ver o que vai acontecer, tá bom? Eu não tô obrigando a ninguém fazer esta por enquanto. Na prova, eu tô falando sobre esse assunto, as migrações internas do próprio país. E, por enquanto, vamos ficar assim, com a atividade que vocês já têm, que é a atividade avaliativa, e veremos se amanhã, no presencial, eu ver que os que estiverem lá vão optar entre um e outro, também vejo com vocês, o que vai ser mais viável, tá bom? Mas, por enquanto, fiquem apenas com a atividade avaliativa, a atividade de revisão para a prova, ok? Pois um cheiro bem grandão e obrigada por tudo. Até a nossa próxima aula.